Dead ends in my mind. Up to the hit traveler from eternity. Up, lift off. É arte mesmo, não é? Não vai entrar. Espero que sim. Espero que sim. Espero que a gente consiga dar sequência aqui de uma forma mais tranquila hoje. Espero que os tomistas se controlem. Não é ataque pessoal. Não estou aqui xingando o Rômulo. Calma. Vamos analisar os argumentos dele e bola para frente. Não fiquem chateados. Não precisam me xingar. Eu acho que a galera já tá gostando de me xingar nos comentários também. Mas tudo bem. Se quiser xingar, tudo bem. Mas aí vai ser bloqueado aqui no canal. O problema é esse. Agora, se comentar educadamente, a gente consegue seguir aqui debatendo o assunto. Seja bem-vindo aí, Augusto, biólogo Henrique. Então, eu já parto do pressuposto, podem me xingar à vontade, porque eu detesto tomista. Tomista não é gente. Tomista é só um imbecil que quer voltar à Idade Média. Garotos incel que acham que, porque não aprenderam ciência, não sabem nada de matemática, nem de física, nem de química, eles acham que, com argumentos imbeciloides, podem refutar a ciência porque eles não gostam da ciência. Então, essas pessoas, eu tenho desprezo a todos os tomistas, tenho desprezo a quem não gosta de aprender, tenho desprezo à deseducação e tenho desprezo a quem é filho de Olavo de Carvalho, como todos os tomistas são, né? Porque a gente sabe muito bem que os tomistas são nada mais do que isso. São discípulos do imbecil do Olavo de Carvalho, que hoje come capim pela raiz, porque tentava refutar a ciência com tomismo, que não serve pra porra nenhuma, que nunca serviu para nada, a não ser para imbecilizar a galera. Então tá aí. É só um imbecil tomista, como todo tomista é. Então, como todo tomista é, tenho todo o meu desprezo. E o pior é que eu vi um rapaz, agora no Reflexões Contemporâneas, o Luquinhas, que ele é tomista, mas ele falou que ele não tem problema com a evolução das espécies, ele não tem problema, que não deve mas a opinião confundir. dele Assim, ele disse que a maior parte dos tomistas não são que nem esses que estão aqui na internet falando merda, não. Ele disse que esses caras são, assim, pessoas que estão até jogando contra o que a maior parte lá fala, entende? Só que eu acho que essa galera que é tomista e assim, não é negador da ciência, não é negacionista, eles deveriam se apresentar na internet até para contrapor esses caras aí, para tirar essa estigma. Porque aí fica uma percepção, eu também, até ver esse rapaz ali, eu estava com a percepção de que todos eles, tomista, seriam um sinônimo de negacionista. Para mim, tava essa percepção. Para mim, continua. Agora, não tive essa... Não viu a live do menino, claro, mas para mim, todo tomista é nada mais do que um imbecil, incel, adolescente, que não come ninguém e não aprendeu ciência, não sabe nada de ciência, e quer que, na lógica dele, imbecil, lógica do aquário, refute a ciência. É isso que é o tomista para mim. Qualquer um deles. Até que se apresente um outro contrário. Mas até o momento, primeiro, que eles não são homens de subir na live para debater. Segundo, que eu não vi ninguém falando melhor. Talvez se eu assistir a live do menino, eu mude de ideia. Concordo. Tá bom pra você? É que eu acho que uma coisa que precisa ser explicada melhor e divulgada melhor na internet é o que é um doutorado. Porque a ideia que as pessoas têm é que, à medida que você vai na progressão acadêmica para cima, de graduação, mestrado, doutorado, você se torna, tipo, sei lá, um gênio que sabe tudo sobre tudo, entende? Só que a verdade é o contrário. O doutorado é um treinamento para você fazer pesquisa em uma área muito específica. E as pessoas não entendem isso. Porra de galo, né? Porra de galo. O cara tem doutorado em porra de galo, velho. Bruno comentou aqui, entrou um tomista. Calma, não ofenda o rapaz. Deixa o rapaz se identificar primeiro, não faça isso.
Lucas, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Lucas. E aí, pessoal, parabéns pelo trabalho, é interessantíssimo. Na verdade, eu estava indo dormir e eu acabei entrando no YouTube e eu tinha assistido um pouco do debate do Cogos com o Antônio e apareceu a live de vocês para mim. Não conheço ninguém aqui, nem o trabalho de nenhum de vocês, mas meu nome é Luca Almeida, né? E eu entrei aqui, na verdade, não sei nem o que vocês estão debatendo exatamente, imagino que estejam reagindo ao vídeo. Mas ouvi alguém falando que o Cogos é tomista. Queria saber onde saiu essa informação. Né? Dele mesmo. Ele mesmo falou. Ele que Tomista e ancapista. E ainda é aluno do Olavo. O que é uma contradição automática, né? Ser tomista e ancapista. É só ler o desenho de São Tomás aqui atrás. Não tem como não. Velho, mas quando o Antônio perguntou para ele, vem cá, tu é ancapista, mas você é contra, né, o uso da coerção. Mas e quando é a igreja pode. Então, Correto. Ele falou isso mesmo. Para ver como não faz sentido. E também porque o ANCAP tem que defender que toda formação de Estado é natural, é intrinsecamente má. Né? O que está basicamente em contradição com a filosofia aristotélica tomista. Mas só para dar um contexto de quem eu sou, né? E por que talvez o meu conceito de tomismo seja um pouco mais elevado. Até o último semestre eu estudava no Thomas Aquinas College, que é reconhecidamente a melhor faculdade de artes liberais do mundo. Então, os meus professores, todos tomistas, tinham uma ótima formação. Tive professores da Universidade de Laval, na Escola Tomista de Laval, que basicamente vem de Charles de Konig, foi um filósofo e também biólogo do século passado. E lá a gente tem formação durante os 4 anos de ciências naturais. Então, a gente lê bastante coisa relacionada às ciências naturais, evidentemente confessionalmente católico, mas eu acho interessante o nível que o debate chegou, principalmente por causa do Antônio Miranda. Eu não conhecia ele, eu voltei para o Brasil há pouco tempo, né? E achei interessante os argumentos que ele apresenta. Eu não gostei, basicamente, do jeito que o Cogos debateu. Eu achei que ele foi para uma área filosófica, quando o certo, do ponto de vista de um tomista que estuda um pouco mais de filosofia natural, seria tentar debater dentro da própria área, né? Para ter pelo menos ali uma base dialética comum. Agora, o Cogos se intitular tomista não faz dele tomista. Apesar de eu acompanhar o Cogos há bastante tempo. Mas aí a gente quer falar do escocês de verdade, né, velho? Sim, Nunca Cara, mas a gente precisa ter um critério para analisar o que é um tomista de verdade. Por exemplo, o que é um ancapista? Pois é, mas assim, vamos usar um outro exemplo então. Agora, porque vocês não devem considerar o Rômulo um grande biólogo. Não é verdade? Não. Nem como biólogo e nem como tomista que quer refutar a biologia. Por exemplo, você falou que estudou ciências naturais. Você acha que o tomismo pode refutar a teoria da evolução, por exemplo? Eu acho que é um debate. Eu não sei se refutar. Assim, eu posso falar ou vai começar a piadinha? Deixa eu não, fala. Fez uma pergunta. Eu acho que é uma questão que se debate. Evidentemente, a filosofia aristotélica tomista, ela é pré-darwiniana. Só uma coisa, rapidinho. Falar aristotélica tomista é um pouquinho errado, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Segundo a sua interpretação, isso é debatível, novamente, né? Sim, mas acontece que você tem que entender que o filósofo medieval nada mais fez do que beber da fonte aristotélica e enfiar cristianismo nessa porra. Não foi nada além disso. Isso é uma narrativa. E foi o contrário? Você desconsidera isso? Não, considero que a filosofia... Vamos tentar ser imparcial primeiro. Então, o que é factual é o quê? Que a filosofia escolástica medieval bebeu diretamente da filosofia aristotélica. Sim, mas corrompeu tudo, mudou tudo. Segundo a sua interpretação. Por exemplo, a escola de Laval acredita, justamente o neo-escolasticismo, acredita que, na verdade, não foi uma corrupção, mas um aperfeiçoamento da filosofia aristotélica. Aperfeiçoamento? Você realmente acha que Tomás de Aquino tem uma filosofia mais sofisticada do que Aristóteles? Acho, em algum sentido, sim. Inclusive, é muito comum na academia você encontrar pessoas... Posso dar um exemplo? O quê? Vou terminar de falar, eu preciso entender. Por exemplo, né, é muito comum se atribuir a introdução dos comentários de São Tomás aos analíticos posteriores, aquele proêmio, como um resumo do órgão inteiro em 2 páginas, né, falando sobre a epistemologia aristotélica e descrevendo-a de forma resumida com um grande êxito. Né? Então, geralmente se atribui a São Tomás um entendimento muito bom da filosofia aristotélica, o que não é unânime. Por exemplo, existem os lulistas, né, que vão interpretar de forma diferente, vão dizer
que, na verdade, São Tomás e Aristóteles interpretaram, por exemplo, a filosofia platônica errado. Então, é uma questão que se debate ainda na própria filosofia. Não, mas novamente, eu não... Porque se a gente for olhar pelo lado na base mesmo, a Platão falou uma coisa, Aristóteles falou outra, e Tomás de Aquino falou outra completamente diferente. Tá? Mas nós vamos olhar o que eles citaram, falando coisas totalmente diferentes. Tá? Em que matéria? Como Aristóteles era mais daquele negócio do campo das ideias, do mundo das ideias. Né? E Platão era mais da questão da divindade, não é o Deus da Bíblia. Tá? Era mais da divindade lá dele. Lá. Não, e totalmente. Tomás de Aquino não cita nada disso. Entendeu? Será que não? Eu acho. Não. Eu tenho que discordar, Charles. Sinceramente, assim, eu acho que a gente está partindo para um campo que é o campo filosófico e tal. Eu estava me propondo aqui nesse React analisar as partes biológicas aqui. Também mas a parte científica que Rodrigo. A parte científica que o Rômulo estava trazendo ali no React dele. Posso fazer uma pergunta que tem a ver com o React, na verdade, porque já que ele é tomista, que ele está aqui, talvez ele possa explicar melhor, né? Porque, assim, esse Rômulo... Oi? Talvez, eu não sei tudo, também não vi o debate. Pois é que assim, a questão é a seguinte, que esse Rômulo, ele defende que tenha uma impossibilidade de acontecer um evento de especiação, porque ele defende que cada espécie teria uma essência imutável. Só que eu sei que Aristóteles não defendia isso. Então, Aristóteles não defendia isso. Não defendia. Então, de onde é que veio essa ideia? Tipo, veio de Tomás de Aquino? Veio de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino disse que era imutável. Peraí, vamos entender. Eu não li. Francesco, peraí, deixa eu tentar responder então. Primeiro vamos tentar elucidar a dúvida. Tentar transpor talvez os termos para os termos filosóficos, assim eu sou mais familiarizado. Quando você disse que Aristóteles não defendia isso, o que você quer dizer com essa afirmação? O Francesco, não é bem assim não, tá? Porque o próprio Aristóteles, ele defendia que existisse uma progressão natural de todas as espécies, das mais simples para as mais complexas, e lá tem um viés, porque, por exemplo, ele tem um viés em achar que as espécies que são imóveis, tipo umas plantas, elas são mais simples de uns animais, né? Sim, uma diferença qualitativa do ser. Exatamente. Só que ele não acreditava que existisse uma barreira, assim, sabe? Ele acreditava que existia como um contínuo. Tanto que ele acreditava que existia um contínuo até com a matéria inanimada, que é algo que... por exemplo, a gente não considera, nem considera hoje em dia, né? Que seria aquela ideia de abiogênese que foi refutada por Francisco Redi, Pasteur e tal, né? Sim. Bom, e o Tomás de Aquino acreditava na imutabilidade. E aí? A imutabilidade não condiz com a ciência. Como é que você resolve esse problema? Um problema interessantíssimo mesmo, Henrique. Agora, eu acho, primeiro respondendo a pergunta do Francesco, que eu acho uma ótima pergunta. Né? Eu não lembro de ter lido na Filosofia Natural de Aristóteles, eu li ela inteira e discuti ela em classe. Eu não lembro de estar explícito nos textos de Aristóteles que ele não defendia uma imutabilidade da essência do ser, ou seja, da formalidade do ente. Né? Mas pode ser que isso seja verdade. Agora, o que é certo, né, isso eu preciso concordar, apesar de não saber exatamente se há uma continuidade ou não no ensinamento de Aristóteles em São Tomás, eu diria que sim, mas porque eu não tenho os textos na minha frente aqui, eu não tenho como analisar com vocês, mas o que é factual é que há um princípio, sim, na filosofia escolástica chamado agere sequitur esse. Vocês todos devem conhecer ele pelo nome em português, que é o ser se segue da essência. Né? Então, porque o ser possui uma essência, então o agere se segue disso. Então, o agir daquele ser se segue disso. Isso é uma objeção que, dentre os próprios tomistas, já foi bastante discutida, e ela não é uma objeção unânime. Tem tomistas que vão dizer que essa não é uma boa objeção. Né? E tem tomistas que vão dizer que essa é uma boa objeção, porque você não consegue explicar como, de acordo com essa objeção, você não conseguiria explicar como uma coisa se torna em outra, né? No sentido de que, então, como um ser passa em algum momento a agir
contrariamente à sua própria natureza, sendo que a realidade nos mostra que o ser age segundo a sua natureza, né? Então essa é uma objeção bem clássica do tomismo ou da filosofia natural escolástica. Agora, se isso é uma continuidade do ensino aristotélico ou não, é uma questão realmente para se debater. Inclusive, uma questão interessante. Mas eu te explicaria assim, Francesco, basicamente. Posso fazer Tá, uma beleza. Porque Ok, mas vamos para a minha falava pergunta. muita progressão. Por Considerando- exemplo, a Terra vai virar uma coisa, e essa coisa vai virar outra coisa, e essa coisa vai virar outra coisa, entendeu? E o Tomás de Aquino é muito da imutabilidade. Entendeu? Essa questão da essência, aí que o bicho pega. Porque o que é essa essência? O que é isso? Sim. Não, é uma pergunta interessante. Eu acho que o Aristóteles... Isso está em Aristóteles, certamente, a questão da essência, né? Ou da formalidade do ser. Se você ler os primeiros capítulos da física, é basicamente onde ele discute quais são os princípios da natureza dos seres de matéria, dos seres materiais. E fica claro lá que ele diz que só podem existir dois princípios e somente dois, não mais que dois nem menos, né? Que é o que ele chama de matéria e forma. Então, a formalidade do ser não seria nada mais nada menos do que aquilo que Porfírio coloca como a diferença específica nas categorias aristotélicas, né? Então, tem o animal e ele é racional ou irracional, né? E essa racionalidade seria, por exemplo, no caso do ser humano, a sua formalidade ou a sua essência. Então, o ser humano seria definido basicamente como um animal racional, e isso seria a essência do ser humano, seria aquilo que ele é por natureza. Isso é bem clássico no pensamento aristotélico. Então, a essência seria basicamente aquilo que diferencia, ou como Porfírio vai chamar, aquilo que predica essencialmente o que se difere em números, né? Aquilo que predica essencialmente o que se difere em números. Né? Ou seja, você tem vários indivíduos e você predica algo comum de todos esses indivíduos. Por exemplo, nessa live somos todos seres humanos, somos diversos indivíduos aqui que nos diferimos em número, mas se predica algo essencialmente de todos nós, que todos nós somos animais racionais. Né? Então essa é a ideia basicamente de essência ou forma dentro da filosofia tradicional. Faz sentido. Eu queria fazer uma pergunta para você, cara. Posso fazer? Até para o biólogo também. É uma pergunta meio que composta, né? Qual o livro mais recente de filosofia que você já leu, assim, desses caras? Sei lá, Tomás de Aquino. Ele é datado de que ano? O mais recente que é de quando? Essa pergunta é para mim, desculpa. Para você. Olha, eu sei que você está falando de filosofia natural, seria isso? Isso, eu não entendo esse assunto. Eu nunca li nada de Tomás de Aquino, não. Curiosidade. Nada. Qual o mais recente? Deve ser de, acho que 1200, não? Você está falando de data? Isso. 1000, não sei, deve ser 1000 e pouco. 1000 e pouco, né? Beleza. O ser humano, naquela época, ele via as aves voando, mas ele não sabia como que as aves conseguiam voar. E muitas pessoas, até hoje, não sabem como uma ave consegue voar. E a diferença do voo da ave para o voo do avião, por exemplo. Ou por que um navio não afunda? O ser humano também não sabe. Muitos não sabem por quê. E como é que a gente chega... e como é que a gente desenvolve máquinas e faz conta para poder chegar nessas engenharias que a gente faz hoje? Né? A gente consegue ter um navio que pesa toneladas, mas não afunda. Um avião que pesa toneladas, mas consegue voar. É porque o ser humano, cara, ele tem a habilidade, pelo menos alguns, né, de procurar entender e de criar ferramentas para poder chegar em algum lugar, tá? Você é formado em quê, Luca? Não sou formado em nada, sou estudante de filosofia. Estudante de filosofia. Eu te recomendaria, cara, você tirar um dia da... Você tem quantos anos de idade? Tenho 24 anos. Tem 24 anos. Vai na faculdade de engenharia, de física. Eu cursei já engenharia química, 2 anos e meio. Você cursou, né? Legal. Você vai num laboratório. Aí no laboratório, você vai ter que... você já deve ter participado disso, de algum laboratório, aula de laboratório e tudo mais. Que no laboratório, cara, você vai ver as coisas acontecendo, mas você vai precisar fazer contas para chegar onde você quer chegar. Entendeu? Sim, definitivamente. Por exemplo, você vai determinar a titulação lá, com fenolftaleína, fiz isso no curso técnico, nem lembro direito mais.
Só que você vai fazer conta ali do que vai virar do que vai dar aquela reação, e quando você vai no laboratório, a reação acontece, você vê ela acontecendo. Tem precipitação de outros elementos, né? Enfim, você vê acontecendo, você faz conta e vê. Esses caras que você está falando, eles não tinham nem ideia de que isso existia, cara. Eles não tinham nem ideia de como essas coisas aconteciam. Não é perda de tempo você ler esses caras, você desenvolve a sua leitura, a sua mente, você se torna uma pessoa mais intelectual. Só que o Taleb, que é um cara quando eu gostava de ler, eu lia muito, ele fala que existe uma coisa que é especialista de terra. Abraão, eu acho que ele não é desse maluco em céu que tá vindo aqui, não. Ele é outra... Eu acho que ele parece diferente, ele tem uma... Ele tá fazendo filosofia, que é diferente desses moleques que estão vindo aqui, que nunca fizeram porra nenhuma. Perfeito. Mas assim, eu só queria tentar passar para você, cara, que não sei se você acredita nessa porra, enfim, mas cara, tem muita coisa que aconteceu desde que esses caras escreveram esses livros. Sim, Abrão, deixa eu... Eu posso estar dando... Não, eu acho que baseado no comentário geral das pessoas que comentam em vídeos de ateus, né, você tem razão no que você está falando, mas eu estou bem familiarizado com isso. Inclusive, eu tenho aqui o Syllabus, né, que é basicamente o programa dos Great Books da faculdade onde eu estudava. No segundo ano, no sophomore year, né, a gente lê, eu não sei se você sabia disso, mas São Tomás comentou o De Geratione et Corruptione, que é basicamente um livro de Aristóteles que fala da geração e corrupção, que tradicionalmente, dentro da história da ciência, são duas áreas que estão dentro da filosofia natural e que depois se tornaram a química e a biologia, né, na modernidade, depois do desenvolvimento da filosofia moderna. Né? Então, assim, eu acho que já é válido ler os tradicionais de cara por essa razão, porque você não entende muito bem o que os modernos estão dizendo. Por exemplo, quando o Bacon escreve o Novo Órgão, né, o Novo Órgão, você não entende muito bem nem a razão do nome do livro ser esse se você não conhece o órgão aristotélico, por exemplo, né, que é justamente o que ele está tentando contrapor. Então, eu acho interessante ler filosofia tradicional, né, no mínimo para entender um pouco de história da filosofia e do desenvolvimento científico. Né, longe de mim que negar os avanços da ciência moderna. Eu não sou o tipo de pessoa, apesar de católico, que negaria... Lucas, porque a gente estava discutindo com outro tipo de pessoas. O que acontece? Eu não sei se você tem acompanhado muito o que tem acontecido na internet, mas o que tem acontecido é uma cambada de imbecilóides que não fizeram filosofia. Aliás, não passaram para porra nenhuma, não sabem nada de química, nem de física, nem de biologia. E, sei lá, são as secas do Olavo de Carvalho, ou algo parecido, e vêm para a internet para tentar refutar a teoria da evolução, entre aspas, usando lógica atomista. Porque ele acredita em alguma porra ali qualquer. Com esse tipo de pessoas... O termo já é esquisitaço, já. Lógica atomista já é uma coisa... Pois é. Lógica atomista. Assim, eu gosto pra caramba do Cogos como pessoa. Agora, eu não acho que o Cogos se sai bem em debates, em geral. Né? Esse é o meu comentário no geral. Ele como pessoa, o que você vê de positivo no Cogos? Porque eu acho que o Cogos, apesar de todos os... Eu acho... Desculpa, Abraão, cortou. O que você falou? Não é uma pergunta de sacanagem, não. Mas o que você vê de positivo no Cogos? O que tem de bom, assim, que faz engrandecer a sua vida? Tipo assim, caraca, esse cara transmite isso. O que você vê de bom? Não é uma pergunta de sacanagem, tá? Não, eu acho uma pergunta boa. Às vezes, quando uma pessoa publicamente causa tantos comentários negativos, é realmente você se questionar, né? Mas o que esse cara vê de bom nele? É uma pergunta interessante. E o que eu vejo no Cogos de bom, e o que sempre vi muito antes dele ser muito famoso, inclusive, é que eu sempre vi nele a disposição de tentar fazer o bem, de realmente acreditar nas coisas que ele fala. Eu realmente vejo no Cogos isso. Mas o cara é anti-vacina, fala que tem que dar arma pra criança, fala em matar os outros que pensam diferente, como é que tem uma coisa boa? Não é que não necessariamente no objeto do que ele está falando, mas na convicção que ele defende as ideias dele. Cara, eu já vi muito isso em Homem-Bomba, por exemplo. Já vi muito isso em terrorista. Isso não é uma... Mas, Henrique, não é justamente essa uma razão do porquê as pessoas continuam perpetuando esse tipo de comportamento, porque elas veem algo de bom nisso, apesar do objeto da coisa ser completamente absurdo? Então, por que as pessoas continuam... É negativo, né? É óbvio que é ruim, é óbvio que é mau o objeto da coisa, entendeu? Mas é admirável de alguém que realmente acredita naquilo que defende. Eu nunca admirei alguém que fosse convicto de nada. Para mim, a minha admiração é justamente o contrário, quem não é convicto das coisas. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente pode estar errado.
Eu acho que Eu acho que a essas duas dúvida coisas são necessariamente opostas, mas eu entendo. São eu acho- opostas. Quanto mais se estuda, mais você tem medo de falar. eu acho Isso que é a o- E não objeto. nega que existem verdades universais. Não Essa é uma verdade bastante interessante. Ela tem um N estatístico alto. Você, pelo menos a maioria das pessoas, quanto mais se estuda, mais você acha que pode ter errado. Claro, eu Isso é compartilho uma esse regra. sentimento com você, mas você não diria que então pelo menos isso é uma verdade absoluta, de que você deveria se questionar? Verdades absolutas, eu sou um cara da ciência. Verdade absoluta não existe. Só tem uma verdade absoluta. É de que a Que verdade não absoluta diga não nada. existe. Você E acabou é um de se paradoxo. Sim, é paradoxo. É paradoxal. É um paradoxo. Essa aqui é a regra. Mas é assim que a gente funciona na ciência. Não tem verdade absoluta. Óbvio. Na ciência moderna. Na ciência as verdades são probabilísticas, né? Só existe uma ciência, cara. A gente vai reduzindo a nossa taxa de erro. É porque a ciência ela é mutável, ela não é, tipo assim, a ciência moderna. É a ciência. A ciência moderna é a ciência. Isso quando a gente está falando aqui de hard science. Então, ela vai se... E ela não tá... Ela sempre vai melhorar. Isso é fato. Gente, vamos dar sequência aqui ao vídeo do Rômulo. Vamos ver aqui o que ele vai trazer. Bom, eu posso ir embora? Eu só queria entrar para conversar um pouco com vocês. Ah, Queria tá. agradecer. Se quiser reagir ao vídeo do Romulo, pode ficar aí. Cara, eu preciso ir dormir. Minha esposa tá dormindo já, eu vou acompanhá-la. Eu entrei, mas é só para dizer para vocês assim que existem pessoas boas falando de filosofia católica, não são só incels, nem existem pessoas normais que não são caricatas. É isso que eu tava falando pro Henrique aqui. O nosso amigo odeia tomista aqui do lado tá entrando em choque comigo já. Ele é católico, cara. Fica na live que você vai ver o que a gente. Daqui a pouco você também vai estar odiando o tomista. Vai por mim. Eu tava falando aqui com o Henrique que hoje eu estava assistindo em um outro canal, no Reflexões Contemporâneas, a entrevista de um rapaz chamado Lucas Queiroz. Ele Luquinhas, é tomista. meu amigo. Luquinhas. Sim, então, o Luquinhas, ele não é negacionista, ele não é uma pessoa que se opõe à ciência. Aí eu falei pro Henrique que seria interessante a galera que é desse tomismo, que está interessado em desenvolver a filosofia deles, em estudar profundamente aquilo dali, mas não está usando aquilo dali como um mecanismo para poder negar a ciência, como a gente observa dessas pessoas aqui na internet que utilizam certas filosofias ali, não só o tomismo, como outras também, para tentar negar a ciência. Aí eu acho que seria interessante a galera do tomismo mostrar que tomismo não é significado de negacionista. Não é uma... Tem negacionista no tomismo. Não é um sinônimo de negacionista. Porque aí fica com essa pecha de que o cara é tomista, ele é negacionista. Não, gente. Vejam, o Lucas aqui, o Luquinhas Queiroz também é tomista, e eles não são negacionistas. E para mim, eu não tenho problema nenhum com a crença das pessoas. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não tenho problema nenhum com a crença das pessoas ou que tipo de filosofia ela segue para a vida dela. Eu tenho problema com negacionistas. As pessoas que estão observando ali, a gente está apreciando determinados dados que a ciência está apresentando para a gente e os caras estão negando. Não, isso aí é mentira. Poxa, cara, vai lá, faz um artigo, publica e refuta aquilo dali. Por que você vem para a internet tentar refutar aquilo dali para um público leigo? Vai para a academia e tenta refutar, pô. Isso aí é desonestidade intelectual. Eu acho ruim isso. Só para deixar claro, então, para eu me despedir, deixar vocês terminarem o trabalho de vocês, queria agradecer, então, a oportunidade. O intuito de eu ter vindo aqui foi justamente mostrar, tentar desfazer esse tipo de chaga que está se criando com o tomismo, porque agora qualquer adolescente começa a estudar ontem, começa assim, sou tomista, e não é bem assim. Para ser tomista, eu não me considero um tomista, por exemplo, apesar de ter estudado numa faculdade tomista, eu vou passar a me considerar um tomista lá quando tiver meus 50, 60 anos, estiver bem mais maduro com as minhas ideias. Até lá, eu prefiro dizer que eu sou um estudante da filosofia de São Tomás. Mas eu quis subir aqui simplesmente para dizer, né, que São Tomás, assim, quando a gente começa a negar coisas óbvias, por exemplo, que a Terra não é plana,
né? A gente começa a fazer um desserviço para a filosofia do próprio São Tomás, que era a pessoa que eu conheci historicamente, que procurou tanto a verdade, né? E que eu vejo nos escritos dele. Então seria um desserviço para Santo Tomás e para a filosofia escolástica fazer isso, né? Eu acho que as discordâncias que nós temos não é quando o tomismo fala de teologia, mas é quando o tomismo fala de filosofia, né? Porque filosofia é ciência moderna e não é por causa do tomismo necessariamente, tem uma longa história já de embates, né? Então eu acho que esse embate filosofia tradicional, filosofia moderna que é interessante, mas não quando São Tomás fala de Deus trindade na Suma Teológica, mas quando ele vai falar, sei lá, né, da existência de formas subsistentes na metafísica ou coisas do tipo, né? Quando ele vai estabelecer princípios na filosofia natural. Acho que é por aí que fica o debate. E acho que seria muito interessante em uma outra oportunidade a gente se reunir para discutir isso de novo. Então, muito obrigado. Suba sempre na live, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Passasse uns 5 minutinhos a mais aqui, só uns 5 minutinhos que estava bom, porque eu queria entender de forma mais clara essa relação essência-acidente. Comentei com um cara que, inclusive, veio aqui ontem na live, comportamento totalmente diferente do seu, que se a gente para pensar na essência acima do nível de Gente, está vazando um áudio aí. A gente acaba caindo numa questão populacional, numa questão de frequência. Então, a minha dúvida, essência seria somente aquilo que todos têm, uma maioria significativa tem, ou o estado ancestral? Ou seja, se você não tem, aparentemente, aquela essência, seria uma derivação, uma modificação e, portanto, uma propriedade acidental. Porque existem termos parecidos não iguais. Acho que é o microfone do Giovanni, cara, que tá com esse estouro, assim, tá com alguma coisa. Será? Não sei. Parece que depois que você entrou na live, começou esses estouros, assim, tá estourando um pouco alto. Mas continua, pode continuar. Enfim, existem termos parecidos, não são iguais, mas eles têm uma semelhança, que seria simplesiomorfia, plesiomorfia, arqueomorfia, apomorfia e autapomorfia. Né? Então, assim, fica aquela coisa, né? Eu comentei muito aquela coisa a respeito de essência a nível de Genus e a nível de Eidos, né? Que a nível de Eidos a gente estaria falando da essência em sua forma mais pura, né? Que, por exemplo, seria a essência de uma espécie, por exemplo, ou de uma população, algo do gênero. Enquanto a essência de Genus é de um nível organizacional, populacional maior, e a nível de Eidos a gente estaria lidando com algo mais específico. Então, ela comportaria, de certa forma, mais de uma essência, porque seriam essências em degraus organizacionais diferentes. Você, como ser humano, tem a essência de mamífero, por assim dizer, adotando a nomenclatura tomista. Também tem a essência de primata, porque nós temos todas as características diagnósticas de primata, a nível ilemórfico, né? Seria tanto a nível morfológico quanto a nível... Muito interessante essa pergunta, ela é muito boa. E a nível de hominídeo, a nível de membro do gênero Homo, e a nível de Homo sapiens modernos. Nós temos muitas características que podem ser utilizadas em degraus diferentes da teoria dos conjuntos. Perfeito. Essa dúvida é sensacional, Giovanni. Só para a gente situar onde a gente está falando, isso aqui não é nem tomismo, tá? Isso aqui, na verdade, é lógica aristotélica. O Porfírio tem esse livrinho aqui, chama Isagoge, que é um clássico da filosofia tradicional, onde ele estabelece os princípios daquilo que a gente chama de predicáveis, né? Ou as 5 coisas que se predica de tudo. A gente tem uma mania de ficar usando essência, né, para coisas que não são realmente essência no seu sentido mais próprio. No tomismo, a essência no seu sentido mais próprio vai ser o que São Tomás chamava de quididade, ou quid est, o que é a coisa no seu sentido mais essencial. E aí para responder sua dúvida, né, que é uma dúvida excelente, o que o Isagoge vai dizer? Ele vai dizer que quando a gente vai voltando na árvore de Porfírio, ou seja, a gente vai deixando de ser tão específico e vai voltando para uma coisa mais populacional, vai voltando para
por exemplo, na árvore de Porfírio clássico, você tem o quê? Você sai do animal racional e vai para o animal. Tá, mas o que é animal? Aí vai ser definido como, né, a substância material, móvel, viva, e aí você vai voltando. Substância material, móvel, substância material, substância, você vai voltando. Tudo aquilo ali, de alguma forma, você parece que tem um corpo predicativo. Né? Parece que você tem algo ali que você pode considerar como essência. Isso é diferente do que o tomismo vai considerar como essência no sentido de cuididade ou natureza. Né? Então, essência no tomismo se assimila com natureza, ou seja, o que é a coisa. Já, nesse sentido mais amplo, seria o que ele vai considerar como gênero ou espécie. Né? Então, o gênero seria aquilo que é basicamente o fundamento da classificação da ciência moderna. Claro que é bem diferente, mas vem de lá. Né? Então, pois gênero mas por que ele não falou gênero ou espécie? Porque ele falou essência. É isso o rapaz que é o falou problema. Isso provavelmente errou. É porque não estudou filosofia tradicional, mas o correto é dizer Então, para essas questões é gênero e espécie. Esse é o termo correto. Entendeu? Pois é, mas aí que tá, foi o que eu discordei ontem do Giovanni. Porque quando você fala de essencialismo, você está falando de coisas imutáveis. E quando você fala de gênero e espécie, você está falando de uma coisa que é mutável o tempo inteiro. A espécie não é a mesma no decorrer do tempo. Ela vai se mutando. E isso é um problema porque contradiz a biologia moderna. A essência não muda, não. E é por isso que eu disse que a taxonomia adota princípios paralelos ou tangentes ao essencialismo, mas não é, de fato, essencialista. Correto, não é de fato. Agora, vê que aqui, Henrique, quando você postula isso, você já está partindo do pressuposto de que a biologia moderna, de fato, detém a teoria mais correta sobre isso, o que não passava na cabeça do Porfírio e da Aristóteles há muitos anos atrás, muitos séculos atrás, né? Então, a classificação deles não tinha um teor biológico, mas era um teor puramente lógico, entendeu? Ela não queria definir nada sobre uma ciência em particular. É justamente o contrário, ela queria definir a predicação lógica da mente humana. Era, na verdade, uma questão epistemológica, era uma questão de teoria do conhecimento, não tinha nada a ver com uma ciência em específico. Era até mais artístico. Pois é, mas Aristóteles não estava falando de evolução, entendeu? Aristóteles não estava falando disso. Não estava. Aristóteles não estava falando da espécie, Aristóteles estava falando da essência da coisa. Como, por exemplo, tem um gambá lá, o gambá. Aí todo o gambá, tem o gambá lá, o gambá fodão lá. Aí todo o gambá vai ser um farelo desse gambá. Então vai ser uma modificação desse gambá perfeito lá, o gambá fodão lá. Entendeu? Platão. É isso que Aristóteles estava falando. Não, esse é Platão, o cavalo perfeito. O cavalo das ideias. No caso de Platão, era o cavalo, ele não existe no mundo, entendeu? O Aristóteles, o bicho, ele existe. Não, ao contrário. Tem o bicho perfeito. A epistemologia, na verdade, é o contrário. Então, para o Platão, aquela forma abstraída da coisa na realidade, ela existe idealmente no mundo das ideias. Isso. Essa é a interpretação clássica. Sim, no mundo das ideias. Já para o Aristóteles, essa entidade tem que ele chama de uma existência meramente negativa, ou seja, ela existe apenas enquanto abstraída no intelecto, mas não existe uma forma de cavalo ideal. Né? Existe o universal, que é a essência que se abstrai do ser na realidade, e você só vê ele na realidade mesmo enquanto você vê cavalos em particular na realidade. Essa é a diferença epistemológica dos dois, na interpretação clássica. A velha Mas, questão Giovanni, do particular para o geral. Cara, eu acho os seus comentários extremamente lúcidos. Mas eu concordo com você. É né? totalmente diferente do que eu estou acostumado a ouvir de tomista. Totalmente diferente. Nossa. É porque a gente está acostumado com os tomistas aqui na internet. E assim, eles... É como o Lucas falou. É como o Lucas falou aqui. Eles se dizerem tomistas não quer dizer que eles são tomistas. Eles podem ter lido alguma coisa ali e olhar assim, pô, isso daqui corrobora com a minha crença aqui e eu consigo fazer um malabarismo aqui e dizer que isso refuta a evolução. Aí vem para a internet e começa a falar um monte de coisa, sabe? Eu não sei, a UENA mostrando é muito baixo.
De fato, o Luca veio, subiu na live e surpreendeu todo mundo aqui. Mostra que, na boa, isso é uma coisa certa. Os caras que vêm se auto-intitulam tomistas aqui, eles nem faculdade têm, nunca entraram na faculdade. O Lucas é um cara que já, que tá no universo acadêmico, então ele tem regras a seguir que a academia estabelece. Isso é um fato. Ontem o cara... Não, mas o Enio é mostrar dos caras que se titulam tomistas aqui, puta que pariu, velho. É difícil. É uma luta interna dentro da nossa própria, enfim, nosso próprio escopo, de tentar fazer a galera parar de fazer isso, porque acaba ferrando muito o rolê assim, de quem tá fazendo um trabalho sério. Agora, ô Manista, vai ficar salvo isso? Você me permitiria compartilhar no meu Instagram com os meus seguidores, de que eu estive aqui presente, até para eles conhecerem o trabalho de vocês? Legal, obrigado. Então é isso. Giovanni, espero ter respondido a questão, mas eu definitivamente concordo com você, né? Tem que cuidar com o termo equivocado quando a gente usa essência. Tem um sentido bem particular e bem próprio na filosofia escolástica, que definitivamente não é a mesma coisa quando a gente está falando de lógica em gênero e espécies. Isso definitivamente é uma interpretação mais... A interpretação que você tem é a correta e é a interpretação correta dentro da filosofia atomista, que são duas coisas. Essas coisas são diferentes, tá? Você percebe que a gente concordou totalmente? Sim, acontece muito frequentemente. Não discordou em nada, foram poucas proposições, mas são proposições importantíssimas para se discutir com esse pessoal quando eles vêm tacar o dedo na taxonomia e na filogenia. Bom, isso vão ter outras premissas que, enfim, vão compor os argumentos, mas propriamente talvez eles discordem em outra premissa, eu não posso falar por outras pessoas, né? Mas é interessante, a gente poderia voltar uma outra hora e discutir essas coisas para eu ver realmente onde que está o ponto de discordância, a gente pode identificar juntos isso. Fica vendo na live os tomistas passando vergonha e tu vai ver onde eles estão errando. O Antônio Miranda perguntando aqui, mas ele é evolucionista ou criacionista? Pois é. Mas eu acho que... Bom, isso eu não tenho, assim, eu nunca parei realmente para pensar profundamente. Assim, eu, como católico convicto, acredito que Deus criou os céus e a terra. Isso é o que a minha fé diz. Evidentemente, isso é artigo de fé, então não é matéria científica, né? Isso é realmente algo que eu acredito por inspiração divina, acredito eu. Mas é interessante isso, que a Igreja Católica, por exemplo, ela não condena uma certa adesão à teoria da evolução, desde que ela não exclua as causas eficientes absolutas, ou seja, desde que ela acabe não negando que Deus criou as coisas ex nihilo. Então, existem posições dentro da filosofia católica que vão acabar tentando conciliar essas duas coisas. Por exemplo, lá na faculdade, no último ano, nós lemos Darwin, nós lemos A Origem das Espécies. Então, assim, só para vocês entenderem basicamente o currículo onde eu estava. No segundo ano, a gente lê primeiro São Tomás, nos princípios da natureza, e depois a gente lê Lavoisier, nos elementos da química, a gente lê o Avogadro, nas massas de proporções, Dalton, as proporções dos gases, Lusác, Pascal, a gente lê todos eles. A gente vai desde o tradicional até os mais modernos para entender exatamente a história da ciência e o que esses autores diziam, e discutimos isso. Então, assim, eu não tenho uma posição exatamente formada tentando ali, né, conciliar essas duas coisas. Eu diria que é muito difícil para uma pessoa hoje negar que houve uma certa evolução imaterial do universo. Agora, realmente eu tenho algumas ressalvas quando o assunto é a teoria darwinista clássica, justamente pela minha escola ser tomista de uma filosofia tradicional. Mas isso se deve ao fato de que talvez eu nunca tenha discutido Darwin o suficiente para entender o que ele realmente estava falando. Não dá para ser desonesto intelectualmente e dizer que o cara estava errado só porque Aristóteles estava certo. Então as coisas precisam ser provadas. Isso seria algo bem interessante. Mas via de regra... Merece divulgar o Instagram dele. Pode divulgar o Instagram dele. Mereceu. Você parou a fé de ciência, tá bom pra caralho. Eu não acho que elas são completamente separadas, mas eu acho que existem coisas que a gente precisa separar por via de necessidade, porque é matéria de fé. Então, o conhecimento humano não chegaria pela sua razão natural, precisa de algo sobrenatural. Cara, você acabou fazendo exatamente o que eu disse no começo da live, entendeu? As pessoas, elas ainda param para não tentar juntar essas duas coisas, ou elas, tentam separar biologia, criacionismo e tal, porque é uma coisa muito em aberto ainda, entendeu? Porque quando aquela pergunta que eu te fiz, do voo do pássaro, do voo do pássaro, do navio que flutua, enfim, coisas simples, mas que as pessoas se perguntam, mas como é que funciona isso? Hoje a gente não tem mais dúvida como essas coisas funcionam. Então não tem mais discussão. Então o cara não vai entrar na igreja e vai te dizer, é Deus que faz o barco flutuar.
é Deus que está fazendo aquele vulcão erudir. Entendeu? Ninguém vai Tem falar uma isso. frase maravilhosa de Darwin sobre isso. Fala sim, viu? Fala sim. Eu sei que fala, só que assim... Fala a gente sim. tá falando Abraão, eu entendo o que você quer dizer. Vou terminar. Claro, Agora, por favor. quando a gente vai falar de criação, quando a gente vai falar de medicina, que ainda são coisas muito obscuras para a gente, aí entra Deus, entra a dúvida de vamos separar da ciência, da religião, porque são coisas que ainda abrem espaço para isso, entendeu? Eu não sou erudito, não fico lendo, nunca li as coisas que você já leu, eu acho muito legal, inclusive, mas assim, o que eu acredito é que para a gente chegar nessas conclusões, entendeu? A origem da vida, não sei o quê, como que eu faço para um navio funcionar? Eu não preciso ler essas coisas, entendeu? Eu preciso focar naquilo que é essencial, que foi o assunto do assunto de o que é ser um doutor, né? O que é ser um doutor? Você fixar com uma coisa só e fundo naquilo ali, entender como aquilo ali funciona, entendeu? E o resto, cara, aí, tipo assim, tem gente que vai querer ler, é legal. Não sei. Eu entendo. Deixa eu só. Eu quero complementar o que você falou. Eu sou de uma posição. Legal os seus estudos. Achei muito bacana você falar. Tem uma forma muito boa de falar, assim, de se expressar, entendeu? Gostaria até de aprender mais contigo. Acho que vou ver um conteúdo seu na internet aí, para não ter que ler tantos livros. Mas, enfim, maneiro, cara. Achei legal. Só para complementar, assim, quando você fala assim, né? Mas a gente sabe como é que o barco flutua, a gente sabe como que se dá ali a constante de tal equação na física e tudo mais. Eu acho que a questão de disputa dos católicos ou dos tomistas nisso não é nem disputar que aquilo ali não é verdade, né? Porque é impossível você negar a realidade, né? A verdade é da equação do intelecto à coisa. Você tem uma equação que descreve perfeitamente o fenômeno que está ali, no fenômeno na natureza, é perfeitamente... você consegue perfeitamente olhar e observar que aquilo funciona e que de fato descreve a natureza. Eu acho que o ponto ali é só assim, que isso explica a causa material da coisa. Então, de fato, aquilo funciona na realidade dessa forma, né? Mas um mesmo efeito, e acho que esse é o ponto que a filosofia nos ajuda, um mesmo efeito pode ter mais de uma causa, né? Então, diversas coisas produzem um efeito. Né? Então, por exemplo, nessa live aqui, para a gente poder estar fazendo essa conversa, tem que ter luz na minha casa, vocês têm que ter luz na casa de vocês, alguém tem que ter inventado energia elétrica. Então, tem várias causas que terminam no mesmo efeito. Então, eu acho que o ponto do teólogo ali, ou do católico ali, é falar, cara, show de bola, essa equação descreve perfeitamente a realidade. Mas isso não necessariamente está em oposição ao fato de que Deus, de alguma forma, sustenta essas coisas na existência. Eu acho que seria mais ou menos esse o... Eu entendi o que você quis dizer, na questão que houve uma causa inicial e para que aconteceram várias coisas. Uma dessas coisas que aconteceu pode ter vindo de Deus, e aí, por poder ter vindo de Deus, a gente vai refletir: será que o que levou ao cientista ou ao cara que chegou à conclusão daquela fórmula para funcionar pode ter passado antes pela existência de Deus, pela alguma coisa que Deus colocou dentro daquilo ali para que algum dia aquilo viesse a acontecer? É isso que você quer dizer, né? Porque se você assumir a premissa de que existe um Deus e que a divina providência deste Deus é infalível, ou seja, se você assumir como pressuposto de que o Deus teísta clássico existe, você precisa necessariamente daí, assumindo que isso é verdade, né, deixando bem claro, não estou dizendo que mas assumindo que isso é verdade, você precisa admitir necessariamente que o jeito que as coisas funcionam na natureza foi pensado, né, ou estava no coração desse Deus. Né? Então, para o teísta que parte da fé, né, e veja que, logicamente, essas duas coisas elas não necessariamente entram em uma contradição formal. Então, é possível que esse seja o caso, mas isso tudo vai depender da premissa de se Deus existe ou não. Né? Então, isso deveria ser primeiro discutido. Sim, agora, mas ele tem um pouco Só para terminar. Eu sei que vocês estão muito interessados no Luca, mas vamos dar continuidade ao react. Porque senão vai acontecer que é que nem a... Como é que é? Eu perdi aqui o comentário. A que a Márcia falou, a esposa já dormiu. Agora a esposa já dormiu. Tá dormindo já. Cara, mas não, assim, sendo bem sincero, é muito bom falar com uma pessoa que não apenas respeita
Não é só um incel da internet. Mas também, de fato, estuda. Porque, tipo, o cara que veio ontem, assim, uma coisa que me incomodou muito foi que eu fui explicar coisa que a gente estuda na pós-graduação e teve hora que ele riu. Depois ele viu que ele não ia conseguir contrapor. Mas... Sim. Lavar louça. O cara tava simplesmente, assim, cagando no conhecimento de quem é biólogo. Não, ainda com a cara dele, ele não sabe nada porque... Tomás falava. Vai? Ele não sabia nem o que São Tomás falou sobre mutabilidade. Sim, não sabia. Não sabia isso. Eu não sei quem foi que veio, mas enfim. Só queria deixar muito obrigado para vocês. Por favor, eu estou à disposição e sempre que vocês quiserem conversar, eu vou deixar o... Ninguém não estamos te ouvindo, Antônio. Tá mudo, Antônio. Inclusive, eu vou reagir ao seu... Eu vou reagir ao seu vídeo refutando as 5 vias lá. Quero ver se você seguiu certinho lá os protocolos tomistas lá para refutar. Viu agora? Agora vi. Sim, inclusive, cara, beleza, mano? Tudo bem, Antônio? Aqui, cara, Luca, antes do Antônio falar, a questão, cara, é que se a gente quiser, a gente vai cada vez mais fundo e mais fundo e mais fundo, e a ciência ela vai cada vez mais fundo nas causas, mais fundo. Chega uma hora que Deus para mim, entendeu? Chega uma hora que a gente vai, cara, não tem Deus. A gente já viu todas as causas possíveis. Ou aparece. E não tem Deus. Não tem Deus. E admite em lugar nenhum. Pra frente, pra gente não correr o risco de tirar Deus da equação. Até porque... gente, pra isso não virar um debate de... Ele foi criado também. Para não virar debate de religião, né? Mas sim, parabenizar o Luca aí, porque pelo menos ele não é negacionista, sabe separar as coisas, né? E o que a galera não tá sabendo fazer, que a gente tá vendo na internet, é separar. Uma coisa é ciência, como a gente conhece, outra coisa é minha crença religiosa, outra coisa é filosofia. Tem que saber separar as coisas, senão vira uma salada mista, e aí o pessoal fica defendendo pseudagem, né? Achando que tá fazendo ciência, tá fazendo pseudociência, né? Ô, Antônio, só para deixar bem claro o que eu defendo, tá? Então, eu não acho que filosofia e ciência moderna são coisas completamente desconexas. Eu acho que elas são coisas que estão falando sobre os mesmos objetos, sobre o mesmo escopo, ou seja, a luz da razão natural. O que eu quero dizer quando eu separo os artigos de fé é justamente falar que teologia sagrada é uma coisa, tá? E teologia natural, como São Tomás falava, ou filosofia metafísica, é outra. Ela se contrapõe até na atualidade com alguns dítames da ciência moderna. Então, veja que eu não estou negando aqui o fato de que existem matérias dentro da filosofia e existe um embate entre a filosofia tradicional, a filosofia moderna e o que ela produziu. Então, eu não estou aqui defendendo, só para deixar claro, né? Porque depois eu sou cobrado por isso também. Não, até porque a ciência moderna usa de filosofia, né? Perfeito. Então, eu preciso ser coerente com o que eu defendo. O que eu estou dizendo aqui é justamente, por exemplo, o fato de que o catolicismo acredita num Deus trinitário, isso é artigo de fé. Então, isso é uma coisa que a razão humana não pode chegar com a investigação científica. Já, por exemplo, que Deus existe, a igreja vai defender que isso é matéria da filosofia. Então, vê que tem coisa para a gente debater sim, tá? Não estou dizendo aqui que a gente não vai debater sobre essas coisas, não. Então, tem coisa para debater sim. Agora, tem coisas que são simplesmente matéria de fé. Mas eu agradeço o elogio e, por favor, eu estou à disposição quando vocês quiserem falar sobre qualquer assunto, e eu não sou um cara da escola onde eu venho, a gente discute no método socrático, então eu debati os grandes livros com os meus colegas, procurando a verdade. Eu não sou um cara para fazer debate, para fazer corte e postar no meu canal, não, eu sou um cara que, cara, se eu for debater, vai ser para chegar na verdade junto com vocês, esse é o meu objetivo, a gente vai debater e vai procurar a verdade, porque a ciência não é nada mais, nada menos do que a investigação da verdade pelas suas causas. Aí é maneiro, pô, acho que aí ninguém discorda disso aí não, pô. Seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo, cara. Legal pra caramba. Eu queria te agradecer, porque... O professor Marcos também queria falar aqui. O professor Marcos não conseguiu falar ainda. Não, primeiramente, parabenizar a sinceridade e até mesmo a honestidade do Lucas subir aqui. E só tem um porém, Lucas. Eu queria ver com você para a gente debater sobre o Deus bíblico e vamos ver se ele se encaixa dentro dos princípios filosóficos. Mas aí debater o Deus bíblico, desde a antiguidade. Baita debate, sim. Então, mas aí, eu já te adianto. Eu vou te recomendar estudar o Ugarit e o período do bronze.
Entendeu? Show. Principalmente ali no no Antigo Testamento tem questões bem cabulosas ali para não cair em voluntarismo, né? Porque essa é uma das críticas ao catolicismo, ao cristianismo no geral, né? Porque se você pegar o catolicismo não pode ser voluntarista, não pode ser que nem a religião dos muçulmanos, por exemplo. Deus chegou aqui para mim e mandou matar. Não, mas a lei natural diz que matar é errado, né? Então como é que você Não, mas não é só isso, não. É o Deus, deixa eu te Não é só isso, não. O Deus bíblico é um Deus homem. E eu provo através da arqueologia. Bacana, essa posição aí... Algo Quer que eu te apresente ele agora? Não, eu preciso... Quer conhecer? Pelo amor de Deus. Não, Marcos, mas Marcos, aí você não está sendo honesto, porque assim, eu não vim preparado para debater isso. Não, você está com todo o material na sua... Mas vê assim, você está com todo o material na sua frente, eu entrei aqui para falar de outra coisa. Não, ele não tá debatendo não, cara. Ele só tá mostrando. Eu não tô debatendo, eu só tô te falando o seguinte, que o Deus bíblico, porque ele vai se encaixar dentro, ele não vai se encaixar dentro da filosofia. Legal. Ele não vai se encaixar. A gente pode debater isso. É um assunto mas ele não vai se encaixar. Até o termo eterno, ele só vai ser ressignificado na filosofia, tal qual você tem hoje, só no período grego. O termo eterno lá que está em hebraico, olã, não tem nada a ver com eterno. Questão eu só interessante. estou te falando que o Deus que você acredita era um homem, um patriarca, um líder tribal, que ganhou o status de ancião de dias. Só isso. Tá bom. Você está disposto a largar a sua fé? Porque, tipo assim, é o tipo de coisa que vai fazer você se questionar. Esse é o problema que eu trouxe no da live também. A gente é doutrinado desde criança e a gente fica apelando para argumento. Aí chega nos incels. Chega no incel. O cara não consegue mais ter argumento para defender a própria fé. Aí, ao invés de abrir a mão da própria fé e entender que aquilo ali não faz sentido e virar só tradição, tipo assim, eu vou na missa porque eu quero fazer amizade, aquilo ali é tudo mentira. Eu odeio isso. A minha história de vida é totalmente diferente. Eu fui assim, agnóstico até meus 17 anos, não venho de família religiosa. Lhe apresento o Deus de Israel, Luca. Mas... Luca, lhe apresento o Deus de Israel, Luca. Obrigado, Marcos. Tá? Pô, mas ele tá com a tacinha na mão, velho. Tem que respeitar, velho. Ele tá com a taça na mão. Tem que respeitar, porque tem uma cachaça ali, velho. Se tivesse um cigarrinho, eu ficava fã desse cara. Porra, uma cachaça e um cigarro. Caralho! Carro é bom. Uma hora, quando eu estiver na cidade de vocês, a gente marca uma conversa presencialmente, toma uma cerveja e fuma um charuto ou um cigarro. Faço questão, hein? Pessoal, obrigado pela oportunidade. Eu não fumo, mas a cerveja a gente fala. Valeu, Luca. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Giovanni, valeu pela dúvida, sensacional dúvida de filosofia. Volte mais vezes aí. Eu queria agradecer de verdade, porque, assim, eu estudo especiações recentes, eu estudo filogenia, fenômenos de biodiversificação, esse tipo de coisa, né? Inclusive, a gente tem especiação bonitinha no registro fóssil, para ter noção. Sempre vou citar uma espécie de Triceratops que a gente tem é descendente da outra. Nem se discute mais isso. E sempre que eu uso isso como evidência... O Luca tá tentando descansar, cara. Ele tá querendo descansar. A mulher deixa é porque há de se conver. O Luca é peça rara, velho. A gente tá meio até... Tá todo mundo... Tá todo mundo assim, caralho, velho. É que ele salvamos a alma no purgatório. Ele tá num período complicado. A gente tá esticando a baladeira do coitado. Mas assim, cara, sendo grato de verdade, porque eu sempre tive essa impressão, como uma pessoa que tem noções de filosofia clássica, mas não é estudioso de filosofia clássica, que havia uma confusão conceitual ali no meio, e essa confusão acabava impactando seriamente a visão que esse pessoal tinha da biologia, das noções populacionais e taxonômicas. E os poucos minutos que a gente falou disso foram excelentes para mim. Obrigado de verdade, de verdade. Tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Qualquer coisa, estamos à disposição aí. Um abraço, viu? Valeu, um abraço. Boa noite. Valeu, meu brother. Obrigado pela presença. Cara, 5 minutos falando com esse cara de aplicação de lógica clássica para classificação de entidades foi mais útil do que todo o período que eu conversei com o tomista na minha vida. Na minha vida inteira. Caralho! Que pariu. Meu irmão, 5 minutos falando com ele foi mais lucrativo do que toda a minha vida inteira falando com o tomista. Sim. Falou tudo.